Nessa entrevista que eu fiz com a Miriam Weisberg, engenheira de alimentos, você vai conhecer muito mais sobre a carreira. Quais são as possibilidades de atuação com essa graduação, com que esse profissional se relaciona no dia a dia, quais são as coisas mais interessantes dessa carreira e ainda quais são algumas habilidades socioemocionais muito importantes para se ter sucesso. Então fica aqui e confere essa conversa. Olá, Miriam, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada, Ju. Obrigada por me convidar para essa gravação. Legal, legal. Miriam Weisberg, gente, ela é engenheira de alimentos pela PUC de Curitiba, formada lá, e ela tem uma pós em marketing, e ela vai contar um pouco sobre a profissão de engenharia de alimentos. E eu queria, Miriam, começar esse bate-papo com você. Só um minutinho. Pronto. Eu queria começar esse bate-papo com você, te perguntando como é que se deu a escolha dessa graduação? Porque essa é uma curiosidade que muitos jovens têm, né? Como é que despertou esse interesse em você por essa engenharia em específico? Então, na verdade, eu sempre gostei muito de cálculo e na época de decidir que carreira eu ia seguir, eu estava muito inclinada para fazer economia. Tanto é que eu testei, passei também economia, fiz um tempo de economia e acabei parando. E Hum. na época era muito novo engenharia de alimentos e estava saindo muito. Tinha uma coluna lá no Jornal do Paraná, da Gazeta do Povo, sobre profissões e saía direto sobre engenharia de alimentos. Eu achei muito interessante, porque era uma engenharia, falava sobre o mercado. Eu achei interessante, porque não era uma coisa assim pensada, né? Você fala, nasci, quero ser, meu sonho é ser engenheiro de alimentos. Eu também não conhecia. Mas eu comecei a ler a respeito, Hum. gostei. Que bom. Aí eu comecei até em paralelo a fazer economia e engenharia de alimentos e gostei muito de engenharia de alimentos e segui para essa linha. Legal, ótimo. Então acabou sendo por acaso, mas também por informação, porque você foi buscar Aham. informação, né? Eu fui Falou, poxa, atrás talvez de tenha a ver comigo. isso mesmo. Ótimo, não, muito bem, muito bem. E aí, me fala um pouco, na época da faculdade, foi possível você já começar a experimentar a área, ou seja, fazer um estágio desde a época da faculdade, ou não era possível, no teu caso? Então, no começo, na verdade, o primeiro ano eu estava fazendo, a minha faculdade era no período da tarde. Hum. E de manhã eu fazia outra, essa faculdade de economia, depois eu parei e já no segundo ano eu comecei a fazer estágio Estágio. em indústrias de alimentos. Então, eu fazia um período de estágio e um período de Faculdade. faculdade. Ótimo, ótimo, ótimo. E aí você falou da indústria de alimentos, então vamos aproveitar esse gancho. Se você puder contar, assim, aonde atua especificamente o engenheiro de alimentos? Assim, a gente sabe que tem empresas que produzem alimentos, né? Aham. É aí somente onde mais pode trabalhar? Qual é a tua É. percepção? Então, na verdade, o mercado principal é a indústria de alimentos né, finais, de ingredientes, matérias-primas para a indústria de alimentos. Uhum. Então, dentro da indústria, tipo, eu trabalhei, minha experiência maior foi na área de desenvolvimento de produto. Então, se você Uhum. pensar para o produto que você vai consumir, você está tomando lá um sorvete, tomando um suco, um salgadinho, para ele chegar assim no mercado, tem um engenheiro de alimentos Uhum. por trás. Tem todo um Uhum. processo de desenvolvimento de produto, teste de sabor, Uhum. ideias, Uhum. Uhum. calcular custo, colocar em produção, ver qual embalagem é melhor. Todo Uhum. esse trabalho para o produto chegar aqui para a gente comer, ele passa por um processo gigantesco e tem engenheiro de alimentos por Por trás de trás. tudo. Interessante, que interessante. Então, é basicamente em indústrias. É basicamente Basicamente, indústria. indústrias. Tem muito também na área
legislação também, você pode ir para uma área de legislação, para você colocar, por exemplo, você colocar o rótulo do produto no mercado. Sim. Você tem que escrever os ingredientes, você quer escrever que esse produto é fonte de fibras. Tudo tem uma legislação por trás que você tem que cumprir. Então, tem gente que vai para esse mercado. Tá. Você pode trabalhar com consultoria na área de alimentos, então você pode fazer uma consultoria em desenvolvimento de produto, você pode fazer o contato entre um cliente que quer lançar um produto com uma indústria que vai terceirizar essa produção. Então, essa área de consultoria cresceu muito, porque às vezes as empresas não têm, não são grandes o suficientes para ter um laboratório de pesquisa e desenvolvimento de produto. Sim. Então, eles contratam umas empresas para fazer isso. Fora que depois você pode ir para outros mercados também, porque você tem uma base de engenharia igual todas as engenharias. Então, tem gente que vai para o mercado financeiro, você pode trabalhar em outras áreas, assim, mas o principal seria a indústria de alimentos. Claro, como, por exemplo, na engenharia civil, o foco é a construção. Mas a gente vê Mas muita gente em consultorias, né? Em mercado financeiro, mercado financeiro você tem engenheiro de todas, quase todos. Todos os engenheiro engenheiros. tudo, exato, legal. Você podia, assim, contar como se deu, então, por onde você passou, como se deu, assim, o seu crescimento na carreira com engenharia de alimentos, um pouquinho, assim, brevemente, só para eles terem uma ideia de como é um crescimento, assim. Começa como estagiário, né, durante a faculdade, você começou por aí, né? Eu fiz estágio em algumas indústrias de alimentos. Ótimo. Aí depois eu cheguei a trabalhar também uma época, até montando tipo para restaurante, fazendo todo o desenvolvimento de cardápio, cálculo de custo, pesquisa fornecedor, que também é uma área que você pode atuar. E aí depois eu comecei assim a trabalhar como analista de desenvolvimento de produto. Então, que é, não sei se você quer que entre assim, tipo, não explicar mais ou menos para o analista, né? Para entender no dia a dia. Você faz teste, digamos assim, a área de engenharia de alimentos trabalha muito numa área que eu trabalhei de pesquisa e desenvolvimento, com uma área de marketing. Então, o marketing eu trabalhei na Nutrimental, eu trabalhava com barras e cereais, na área de desenvolvimento de produto. Que legal. Então, chega lá o marketing e fala, queremos lançar uma barra para o mercado infantil. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar, o que é interessante para uma criança? O que eles gostam? Gosta de brigadeiro. Então que tal lançar uma barra de cereal de brigadeiro? Então, tudo parte de uma ideia, um conceito de produto. Aí o que a gente tem que fazer é fazer testes. Então, um trabalho de laboratório. Você vai lá testar, você vai fazer barras de cereais em laboratório, você vai pesquisar fornecedor de matéria-prima, você vai ver o que tem que ter na legislação para esse produto. Você tem lá um budget, quanto que pode custar esse produto, você tem que fazer o cálculo. É um trabalho que envolve assim, muitas coisas para você chegar no produto final. Aí depois você tem que fazer teste de mercado, ver se o produto é aceito, se tem público para esse produto que você fez. Então, é um trabalho assim, gostoso, literalmente. E dinâmico, bem dinâmico. É dinâmico, mas é mão na massa, assim, você faz de tudo. Depois você tem que colocar para rodar na fábrica e acompanhar para ver se funciona. Claro. Então, assim, você começa assim, numa linha de analista, depois você pode ir crescendo, você pode ficar gerente de produto, você cuida de uma área específica nessa parte de desenvolvimento, pode ir ramificando para outras áreas, assim, dentro, tipo, uma área de venda técnica de produto, que é você vender uma matéria-prima para a indústria de alimentos, que eu trabalhei depois disso, foi em fábricas de aroma. Então, todo produto que a gente come, basicamente, tem um aroma atrás. Então, tem fábricas que trabalham só desenvolvendo, assim, eu quero um aroma de laranja madura, eu quero para focar para um produto específico, que é um mercado gigantesco, a indústria de ingredientes. Então, você tem nessa linha também. E
Não sei se eu respondi bem Respondeu, a não, não, pergunta, respondeu. ou se eu Então, saí um pouquinho do... geralmente, então, estágio, depois como um analista, depois como, né, um coordenador, Você supervisor, foi talvez. coordenador, depois você pode E, virar diretor de empresa, você sim, pode... sim. E vai diretor mais de subindo. uma área de produção ou mais uma área de marketing, talvez, até, né? De tudo, Tudo, na tudo. verdade. Pode ser Legal. diretor geral, diretor de produção, você pode, né? Interessante. Porque para a Interessante. empresa é legal que o diretor venha da área técnica, Claro, porque você claro. tem uma visão geral, você tem uma Sim, visão de produto, você tem uma visão de sim, mercado, sim. então É isso que a gente é estava bom. falando, né? Bem dinâmico e se relaciona com muita gente, né? Então, eu imagino Muita que a gente. capacidade de relacionamento, jogo de cintura, sejam Sim. habilidades importantes. Alguma outra que você acha socioemocional, a gente falando assim, acha que é importante para É, poder é, lidar com esse dia a dia? eu acho assim, você tem que ter uma habilidade de comunicação e de Claro, relacionamento, porque claro. é uma área que se envolve com todas as outras áreas. Não é que você fica lá no teu cantinho, você tem que se envolver com a área de vendas, com a área de compras, com a área de produção, com a área de marketing. Então, assim, não é principalmente assim, olhando o mercado da indústria. Claro, Mas se você vai trabalhar assim, essa parte de venda técnica, de ingredientes, você tem que ter também esse contato com o cliente. Então, sim. você tem ter essa habilidade De de relacionamento muito boa. relacionamento. De comunicação, você falou, de escuta, né? Isso. É, Flexibilidade, talvez, né? Também, jogo de cintura. É, acho que todas essas questões você tem que ter, porque envolve muitas coisas, assim, é. não é Sim, sim, sim. uma... Perfeito, perfeito. Uhum. Não, me pareceu assim muito dinâmico o dia a Sim. dia da vida de um engenheiro de alimentos. Então tem que ser alguém, né, que goste disso, né, de novidade, de variedade, né? Exa- Imagino assim. Exatamente, não é aquela rotina que você vai chegar todo dia, abrir seu caderno. É sempre coisa nova, é sempre Tá, coisa diferente, produtos diferentes, um mercado diferente. sim, É muito grande, assim, sim. as, as opções, As assim, opções, isso que eu ia te de perguntar coisa. também. Se você vê que é um mercado que tem muito potencial, né? E que tem crescimento, que tem emprego, porque essa é uma dúvida que eles têm, né? Será que tem muita possibilidade, né? Como Aham. engenheiro de alimentos? Como é que é a tua visão? É algo que é positivo, né? Assim, Então, eu acho que, assim, vendo agora, assim, com toda essa mudança, com questão de inteligência artificial, profissões que estão sumindo, eu vejo que engenharia de alimentos é uma profissão necessária, sim, porque a gente sempre vai precisar se alimentar. isso. E cada vez mais necessária, porque às vezes assim, se a gente vê com todas essas questões climáticas e perda de produção, você tem que às vezes otimizar produtos, ver maneiras diferentes de usar algumas matérias-primas, Sim, você conseguir desenvolver produtos com outros ingredientes, se um ingrediente está em falta. sim, Então, ele tem um mercado, eu vejo, sim, que nunca vai acabar e que sim. está em crescimento, assim, porque vão ter Perfeito, cada vez novos desafios perfeito, para a perfeito. profissão. Sim, perfeito, perfeito. Não, muito interessante. É, e você, então, uma dúvida que eles têm também, muito jovens, é a questão do ritmo de trabalho, de vida, porque hoje se fala muito sobre equilíbrio entre Aham, vida pessoal e profissional, né? O jovem hoje em dia, principalmente, tem essa preocupação de ter uma saúde emocional, enfim, uhum, se fala muito, né, desse work-life balance, né, esse equilíbrio. sim. E você acha que isso é desafiador na profissão? Você acha que é possível de se ter, né? Quando Aham, você está numa indústria ou né, numa consultoria, principalmente nesses mercados, né, mais core, né? Não falando assim aham, financeiro, mas mais core, do aham. engenheiro de alimentos. Você acha que isso é algo que é factível? Como é essa realidade na sua Então, visão? eu acho que é super possível ter, porque É, assim, o trabalho em indústria principal, ele se trabalha com CLT.
Você tem carteira assinada, você tem horário de entrada e você tem sim, horário de saída. E é sim. respeitado normalmente Normalmente, sim. não é? Claro. Então, assim, se você trabalha em indústria, tudo bem, quando você vai crescendo, você vai entrando num. Talvez É. aí você Num mude nível um pouco, mais mas assim, alto, né? Uhum. pode ser que mude, mas assim, no geral, você tem horário de entrada e Sim, saída, porque até você, os teus clientes, as indústrias, sim, trabalham sim, no sim. mesmo perfil. Então, você consegue trabalhar dentro desse período e ter o resto, não é que você chega e não sabe que horas vai embora, você Uhum, uhum, consegue se organizar uhum. dentro de um horário. Interessante, Às vezes, interessante. assim, tem trabalho que tem, sei lá, viagens, às vezes, você tem, se você atende, você trabalha com essa área de ingredientes, você tem que visitar os clientes, as Claro, indústrias, claro. e as indústrias são fora. Isso é uma questão, tipo, as indústrias se concentram muito no interior, na região metropolitana. É difícil de você ter uma indústria gigante no meio da cidade de São Paulo, na Faria Lima, você De não vai jeito ter. nenhum. É isso, porque também está muito Então, próximo do agronegócio, né, das plantações também, é, né, dos porque insumos. O o custo é custo menor. para você manter uma ainda é muito alto. Então, assim, as Sim. indústrias vão para o interior. Então, às vezes você tem que estar disposto A a viajar morar, a viajar ou a ou a morar morar num fora. lugar mais Perfeito, longe ou perfeito, ter que ir e voltar todo dia, né? Eu acho que você perfeito. tem que estar disposto porque acho que o maior mercado tem muitas assim sedes, escritórios das indústrias são na região central, Claro, mas você tem tipo um escritório da Unilever aqui na Faria Lima, mas a fábrica é afastada. sim, Então, lógico que tem trabalho de escritório, tem trabalho aqui, depende do teu perfil, mas eu sim. acho que a maior Ah, parte do das mercado está no, oportunidades. as oportunidades estão mais Então, afastadas dos grandes ok, centros urbanos, assim. ok, ok. Isso é importante saberem também, né? Na hora de Eu tomar a acho que é super, decisão. sim, Isso é sim, importante. É. porque isso conta, né? Se você Claro. não tá, não que, assim, você pode ir para várias áreas que você se concentre numa, tipo, até em laboratórios, esses laboratórios de alimentos também são na cidade. Você tem algum mercado aqui, mas eu acho que as maiores oportunidades estão No no interior. interior. Aí, Ótimo, ótimo. O que você mais gosta? O que você mais curte na profissão de engenheiro de alimentos? O que assim mais te atrai? eu acho muito dinâmico. Tá. Eu sou uma pessoa, eu sou criativa. Eu acho que é uma profissão que estimula muito a criatividade. Porque é Hum, pensar em coisas novas, testar sim, coisas novas, entender um conceito de produto, entender a necessidade do cliente. Eu acho que é muito dinâmico, é hum, criativo, uhum, é, é, é muito, como eu falei, sem rotina, né? Tipo, você tem sim, sim. uma Tem a área grande novidade, né? Tem a novidade tem sempre. novidade, você não fica É, claro, num negócio claro, padrão, assim. claro. Eu acho que E isso da engenharia de poder, de ter que resolver problemas, ter que resolver situações, né? é, Deve ser diário, né? você tem que lidar com tudo, assim, É, tipo, porque você tem que ter também jogo de cintura, sim, sim, sim. porque deu um erro na produção, isso daqui não deu, não está rodando, acabou essa matéria-prima no mercado, o que que a gente Uhum, faz? Temos que trabalhar com outra uhum, coisa. uhum, Tem muito trabalho, as indústrias pedem, tipo, a concorrência está grande, tem que fazer redução de custos, você tem que mexer uhum. em formulação para tentar chegar no. Então, assim, é muita coisa de que precisa de necessidades diferentes, assim, de Ótimo, todos os ótimo. tipos de coisa. Então, é muito dinâmica, Muito criativa, bom. que uma profissão que te estimula todo dia. Que legal, né? Que legal. E sempre aprendendo algo novo, né? Sempre Sim, desenvolvendo algo novo, enfim, tendo que se manter bem atualizado, imagino, isso. o tempo todo. Muito bom, muito legal. É, se você pudesse dar, Miriam, para a gente finalizar essa conversa, se você pudesse dar uma dica para o jovem, Uhum. né, principalmente que está olhando, né, que sabe o que que é engenharia, que está olhando as Aham. possibilidades, né, enfim, que está nessa situação, né, Sim. e pensa nesse caminho, né, e está
olhando a vida profissional nesse caminho. Que dica você acha Aham. que seria valiosa, que você, né, que poderia ter sido útil até para você lá atrás, você pensa? Que Então, eu mensagem acho você que gostaria de deixar? Então, eu acho que ler bastante sobre assim, estudar os programas de cada curso, da faculdade, ver se realmente você gosta dessas matérias, porque Uhum. às vezes você vê um curso e fala, nossa, que legal, e daí depois você começa a ter umas aulas que fala que chato, odeio química, odeio, tipo, no dia... Então, assim, eu acho que é muito importante você ver qual que é o programa, que matérias tem, você gosta disso, Ótimo, isso te atrai, ótimo, conversar com profissionais da área. ótimo. Tipo, eu estou aqui aberta se alguém tiver interesse e quiser conversar Muito bom. comigo, Obrigada, obrigada. porque eu acho que é legal essa troca. Eu tenho filha que está em época que vai escolher carreira. Uhum. Eu falei para ela, filha, vai conversar com profissionais que atuam em diferentes áreas, Sim, porque às vezes tipo, a pessoa pode não gostar do que eu fiz, mas o outro que se formou na mesma coisa que eu faz um negócio que é muito legal. sim, Então, eu acho que você tem que buscar conhecimento. Eu sim, acho que hoje a gente tem muito acesso à informação. sim, Então, é fácil de você ir atrás sim, e entendi. conversar, trocar ideia, tirar as dúvidas, entender o que acontece. Porque para você entrar num curso mais seguro, assim, quando entrei, eu fui meio assim, tipo, eu nunca tinha conversado, nunca, não conhecia nenhum engenheiro de alimento, assim, fui Uhum, meio... uhum. E gostei, assim, foi um Que curso bom. que É, eu gostei, mas tem muita gente, você vê hoje em dia pessoas que mudam depois de um ano, mudam de curso. Então, acho que sim, quanto mais informação você buscar, fazer um teste, tipo, faz um teste de orientação. Será que eu tenho perfil para ser sim, engenheiro? De repente, não tem. Às vezes você acha que sim. você gosta, mas não. Então, acho que é ir atrás disso, ver conhecimento. Perfeito. Quanto mais informação, acho que a chance de erro é menor. É É menor, buscar informação, né? buscar informação. Perfeito, perfeito. Acho que Certamente isso. essa conversa vai ajudar quem gostaria de saber. É, não, eu acho que é porque é um curso realmente que as pessoas têm curiosidade, porque não é comum, né? Não é uma Não, profissão que né, se encontrar, tipo, se estiver num grupo, perguntar que vai ter o advogado, vai ter o economista e o médico, não é sempre que tem o engenheiro de não, alimentos, não é? não, com E certeza. eu me lembro que todo mundo perguntava às vezes para mim assim, qual que era a diferença de engenheiro de alimentos e nutricionista. Ah, boa, E, ótimo, muito e eu bom falava isso. assim, que o nutricionista ele cuida do alimento da boca para dentro e o engenheiro de alimentos cuida do alimento da boca para fora. Tipo, a gente Perfeito, tudo no alimento até chegar a você é um engenheiro de alimentos. O nutricionista ele cuida mais do alimento dentro do teu corpo, assim, perfeito, mais ou menos. perfeito. Ótimo, não, Se alguém, excelente, se excelente alguém isso. tiver essa dúvida, É, e são bem diferentes, não tem nada a ah, ver. Que os dois trabalham com alimento, mas sim, é, sim. Não, e eu são imagino que na indústria você tenha um contato com nutricionistas, né? Talvez na indústria no dia a dia. sim, tem, Tem, tem. tem. Na indústria tem os nutricionistas que fazem um cálculo para ver se eu quero fazer, principalmente se você está fazendo, entrando numa linha no mercado de produtos funcionais, produto Sim, para atleta, produto, você entra sim, em algumas linhas, você tem que ter um contato com o nutricionista. Na verdade, dentro da engenharia de alimentos tem nutrição, tem. mas é assim, é uma matéria, É uma matéria na grade é uma gigantesca. pincelada, é uma Claro, pincelada, claro. mas você tem uma noção. Sim, perfeito, perfeito. Muito bom. Alguma coisa mais que você queira acrescentar, que eventualmente não perguntei, que você acha que seja válido Ah, de deixa eu comentar? pensar. Sei, eu acho que é uma profissão, assim, sei, pelo menos a minha experiência de indústria, de ingredientes, é um negócio que é muito prazeroso, assim, de trabalho, é uma coisa gostosa, é Uhum. dinâmica, acho que Uhum. tem um negócio assim, mas tem essas questões de desafios de talvez ter que se mudar para outra Sim, cidade, às vezes sim, viajar a trabalho. Mas sim. que hoje em dia, sei, quase todas as profissões, e agora também não sei, que o mundo mudou muito da época que eu É, passei para agora com o Zoom, com essas é. questões, Muita coisa online se faz. muita coisa faz online, É, então pode ter mudado um pouco reduziu. Em todas as eu funções, acho que reduziu o número de viagens, sim. eu acho que dessa
essa parte, hoje em dia está um aspecto. pouco mais dinâmico, você consegue É. fazer algumas coisas Sim, a tecnologia ajuda muito. online, mas acho que isso, basicamente. Não sei Muito se tem mais bom, alguma muito outra, bom. alguma coisa que Tá tenha dúvida, mas eu me ótimo. coloco assim, super à disposição, se Obrigada, de alguém obrigada, quiser trocar obrigada. ideia. É Muito um prazer obrigada. falar sobre a Isso é ótimo. Eu vou profissão. para a nossa gravação. Super obrigada. Gostou do vídeo? Curte o canal, aciona o sininho, que aí você vai ficar sabendo dos outros vídeos que eu vou postando. Indica para alguém que possa se beneficiar com essa informação. E se ainda assim você tiver dúvidas e precisar de uma ajuda, entre em contato comigo no meu Instagram, @JulianaLimaCoach, Juliana com 2 N's. Vai ser um prazer bater um papo com você.